Olá pessoal, bem-vindo, obrigado pela companhia, pela atenção de cada um que participa nesse instante aqui junto aos tutoriais no canal. No de hoje eu vou demonstrar a vocês como é que a gente pode fazer o efeito aqui de um diamante brilhante utilizando alguns recursos simples que se encontram aqui na versão 2.81 do Blender 3D. Vocês podem também utilizar para isso a versão 2.80, tá? Nós vamos utilizar para esse efeito aqui a engenharia de renderização denominada Eevee. Então nós vamos clicar aqui no render, caso o seu não esteja, vocês mantenham aqui em Eevee. E para nós fazermos o nosso uso aqui do entendimento, eu peço a vocês que vocês venham aqui no menu na parte superior, na opção Edit, vocês vão clicar em Preferences. Abrindo o menu de configurações do Blender 3D, vocês vão clicar nesse ícone aqui onde temos a opção Add-ons, que são os complementos. Eu peço a vocês que se escrevam aqui na lupinha a palavra Library, que é coletânea ou livraria, como poderia chamar. Ele vai trazer aqui alguns add-ons que tem a palavra library e nós vamos utilizar aqui esse denominado material library. Ativado esse primeiro add-on, nós vamos ativar um segundo add-on, clicando aqui novamente na lupinha. Nós vamos apagar essa palavra e vamos usar agora a palavra chamada extra. Veja que eu tenho aqui o de curva e o de mesh, que é malha. Então eu vou selecionar a opção do add-on Add Mesh Extra Objects. Se eu quiser que esses dois complementos eles sejam inicializados sempre que o Blender 3D carregue, eu posso vir aqui nesse canto, clicar nessa opção Save Preference. No caso, se eu quiser usar somente dessa vez, eu posso só selecioná-lo e sair aqui através do X. Com essas duas opções, eu tenho agora como adicionar o primeiro objeto aqui para fazer o nosso efeito. Então eu posso usar o atalho Shift A, ou posso vir aqui no menu superior, no cabeçalho, digitar essa opção Add. E aqui eu posso selecionar uma mesh. Vai aparecer aqui as meshes. Vocês vão até essa opção aqui chamada Diamonds, que são os diamantes. Eu tenho três opções aqui. Eu vou usar essa primeira, chamada Brilhante Diamond. Então, já com o diamante aqui para o efeito que eu preciso, eu vou agora na opção de Viewport, mudar a visão, que é o modo sólido, para o modo denominado renderizado. Para poder melhorar aqui esse plano de fundo, eu vou utilizar para isso uma imagem HDRI que dá uma luminosidade que vai ser interessante aqui para o nosso trabalho. Então eu posso baixar uma imagem HDRI, que é uma imagem de alta resolução, junto aí à internet, de preferência com uma boa resolução. Depois que vocês baixarem essa imagem, vocês podem acrescentar aí numa pasta. Como eu já baixei, eu volto aqui nessa opção chamada Word. Veja que a cor de fundo que eu estou utilizando aqui em cola é esse cinza. Só que eu não vou usar a cor de fundo, eu quero usar a imagem. Então eu clico no pontinho e aqui eu tenho uma opção chamada Environment Texture, que significa textura de ambiente. Eu vou clicar nela. Observe que o fundo aqui, no modo renderizado, ficou em cor de rosa. Isso ele está aguardando que eu use uma imagem para referência aqui para o plano de fundo. Então eu vou voltar aqui no Word, clicar na pastinha, a pasta onde eu adicionei as minhas imagens. Geralmente, se vocês estiver utilizando a versão 2.81, para você ver as imagens, basta vocês clicarem aqui nessa opção, que vocês vão ter aqui essa opção chamada Thumbnails. A gente consegue ver as imagens, em vez de ver a nomenclatura das mesmas. Então eu posso utilizar qualquer uma dessas imagens aqui. Para referência eu vou usar essa que eu baixei de forma gratuita. Vou dar 2 cliques, ou então eu clico aqui em Open Image, carreguei a imagem, veja que ela vai ser referência de fundo, porém eu quero tirá-la aí desse plano de fundo, eu quero deixar esse plano de fundo escuro. Então eu volto aqui nas configurações do Word, na opção chamada Strength, que significa força, eu vou clicar no pontinho e vou selecionar essa opção chamada Ray Depth. Com isso eu mantenho a intensidade de luz daquela imagem sobre a malha do objeto, porém a imagem ela não trabalha aqui como plano de fundo, mas a sua luminosidade sim. Então eu estou tendo aqui agora o efeito da imagem HDRI sobre a malha desse objeto. Agora sim eu vou utilizar aquele segundo add-on que eu adicionei, que foi o Library, que é o material que vai acrescentar alguns materiais especiais para a gente poder usar nos nossos objetos. Então eu vou vir aqui no editor de propriedades, selecionar o ícone que representa a aplicação de materiais. Então eu vou clicar aqui em Material Properties. Como eu não tenho um material ainda aplicado para esse objeto, eu vou vir aqui, clicar em New. Ele cria aqui a opção de selecionar o material, ele já dá um material aqui com a superfície do tipo Principal. Eu não vou manter esse material, eu vou rodar essas configurações
Veja que quando eu acrescentei aquele addon, vai aparecer aqui uma opção chamada Material Library VX. Eu vou abrir essa opção aqui e veja que eu tenho como correr um pouquinho mais e vir aqui nessa opção Select a Library. Eu vou utilizar essa opção chamada Cyclos Materials. Clicando nela, ele vai carregar alguns materiais já pré-configurados para fazer efeitos legais. Entre eles, eu vou buscar um chamado Diamond, que é o de diamante. Ele já vai criar o material aqui para não ter o trabalho de fazer a configuração manualmente. Então eu seleciono essa opção chamada Diamond e com ela selecionado e o objeto selecionado, eu vou clicar nessa opção chamada Apply to Select e eu aplico esse material justamente aqui no objeto. Se eu movimentar agora, veja que esse material especial já foi aplicado. Agora eu quero criar aqui um efeito de Read Body, fazendo com que esse diamante caia aqui na superfície. Então eu vou selecioná-lo, vou clicar na opção Move. Veja que ele trouxe as setinhas de referência aqui de manipulação. Eu vou encostar o cursor na seta azul, trazer esse objeto para cima. Vou utilizar o atalho R para rotacionar um pouco esse diamante. E vamos criar agora um material que vai ser o nosso plano superfície aqui junto ao nosso cenário. Então eu vou usar com o Shift A, posso também vir aqui em Edge, clicar em Mesh, vou adicionar um plano. O plano foi adicionado, vou dar um S de escala, vou aumentá-lo bem, tá? E vou dar também um material para esse objeto. Então com o plano adicionado, eu vou clicar em Material novamente, clico em New. Aqui em Base Color eu vou utilizar uma cor azul escura, e vou puxar essa cor aqui da direita para ser um azul bem escuro. Com esse procedimento realizado, eu vou agora fazer a visão pelo modo de câmera, para poder ajustar o cenário aqui junto ao meu efeito. Então, eu clico em câmera. A minha câmera eu vou precisar com o scroll do mouse aproximá-la, e vou, com a tecla N, abrir o menu que fica aqui na direita da 3D View, clicar na guia chamada View. Veja que eu tenho essa opção chamada Lock Camera to View. Eu vou travar essa câmera aqui. Então, clico nessa opção, uso o N para fechar essa janela. Agora eu posso utilizar os ícones de arraste e o próprio gizmo para rotacionar e posicionar a cena da forma que eu quiser, ajustando aqui junto à lente da câmera. Então eu vou usar o Read Body, que é um efeito físico. Seleciono o diamante, com ele selecionado, eu entro aqui no editor de propriedades, clico em Physics, que são os efeitos físicos, e vou utilizar aqui o efeito chamado Read Body, que são corpos rígidos. Eu vou manter essa opção aqui do jeito que está, porém eu vou correr até uma guia chamada Collisions. Nela, onde eu tenho a opção Shape, que significa formas, eu vou clicar e vou mudar para o formato Mesh. Pronto. Vamos então selecionar o objeto plano, que é a superfície. Vou clicar com o botão direito. Caso vocês não estejam enxergando, vocês vêm aqui na Outline e selecionam aquele plano. Pronto, eu preciso agora aplicar nele um efeito Read Body para que ele seja um instrumento de obstáculo. Então eu vou clicar com ele selecionado em Read Body. Aqui em Type, em vez de ativo, eu vou mudá-lo para o modo passivo. E vou utilizar o Shape no formato Mesh. Se eu der a animação agora pelo player, vocês vão ver esse objeto caindo e encostando nessa superfície plana. Pronto, está aí o nosso efeito. Agora, pessoal, que eu já criei aqui o efeito, eu preciso criar o efeito que vai produzir o cintilamento desse objeto na condição de um objeto de diamante. Então eu vou pedir a vocês que vocês façam o seguinte. Nós vamos transformar essa janela aqui central, onde nós estamos usando o nosso projeto, numa janela do tipo Composite. Nós vamos clicar aqui, onde nós podemos mudar o tipo de janela, e vamos transformá-la em Compositor. Essa é a janela Compositor. Para a gente ver como é que está o node aplicado à composição daquele cenário, nós vamos clicar aqui em cima. Veja que aparece um node, porém esse node aqui não traz nada, porque eu não renderizei ainda aquele cenário. Então, se eu vier aqui em cima, em Render, clicar em Render Image, eu consigo renderizar o cenário que eu criei lá, daquele diamante, através da vista da câmera. É assim que a câmera está vendo aquela cena. Está aqui a nossa renderização. E o que nós vamos fazer, na verdade, agora, é fazer o seguinte. Nós vamos fazer com que aquela imagem ela apareça aqui nessa janela Composita. Então, veja que eu tenho aqui
um node de composição e um node de render layer. Para fazer com que aquela cena apareça renderizada aqui, adicionar um node de saída do tipo View. Repare que está aqui, ó, aquela imagem que eu renderizei anteriormente. Eu vou puxar o image do render layer e vou colocá-lo aqui na entrada image do View. Preciso fazer com que a imagem apareça para eu ver o efeito acontecendo. Então eu peço que vocês, já que vocês colocaram o View aqui, vocês cliquem nessa opção chamada Backdrop. Ó. Eu trouxe a imagem daquela renderização, que é essa aqui, para essa janela principal. É aqui que a gente vai conseguir ver o efeito funcionando. Então, para poder diminuir essa imagem, eu vou vir aqui nessa barra da direita, clicar na opção View. Aqui eu tenho essa opção Zoom, ó, pessoal. Eu encosto o cursor nesse slider, pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto para a direita ou para a esquerda para diminuir, para eu poder enxergar aquela imagem renderizada. Agora, para aplicar o efeito do cintilamento, eu quero que vocês venham aqui em Add, vão clicar em Filter, que vai ser um node de filtro, clicar em Glare, que é um node de cintilamento, de brilho, né? E eu vou, com o botão esquerdo do mouse, clicar esse node entre o Render Layer e essas duas opções aqui, Composite View. Clicando, veja que ele faz aqui a composição e o que eu preciso agora é, em vez de ligar o image diretamente nessa saída daqui, eu vou puxar o image daqui e clicar. E agora a gente tem como ver em tempo real como é que vai ficar o efeito desse node. Para isso nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse Render Layer B para cá para o canto, que nós não vamos precisar. Vamos ver a imagem. Aqui nós vamos selecionar a opção, em vez de Streaks, nós vamos chamar essa opção aqui chamada Simpler Star. Vamos então diminuir esse threshold para um valor em torno de 0,1. Nós vamos aumentar essa interação aqui para 5, para dar mais reflectividade aqui, junto à malha. Vamos deixar esse threshold aqui com 0,35. Aqui é suficiente para o efeito que a gente precisa. Vamos deixar esse mix aqui em 0,1 e vamos escolher essa opção em vez de médio como high. Feito esse procedimento, pessoal, nós vamos voltar agora, já que já configuramos para fazer o cintilamento, para a nossa janela pelo modo 3D Viewport. Vamos então criar a renderização aqui do nosso efeito. Então, antes de criar a renderização, eu preciso fazer a renderização acontecer aqui na cena. Eu tenho que passar primeiro, já que eu estou utilizando aqui o Lead Body, o Player para fazer o efeito que vocês estão vendo aqui, para que esse efeito aconteça na hora da renderização. Caso eu não faça isso, esse efeito aqui de animação não irá acontecer. Pronto. Voltando agora para o zero, já que eu não vou mexer em mais nada, eu posso agora selecionar a opção Render, determinar aqui o Sample, que é a taxa de amostragem, vou mantê-la aqui em 64, que é o padrão. Tá? Eu posso utilizar aqui o Bloom e posso utilizar o Screen Space Reflect para dar mais efeito. Com essas duas opções marcadas, eu vou vir aqui na guia chamada Output, que é a saída. Aqui em dimensões eu vou escolher a dimensão do vídeo que eu quero usar. Eu posso usar Full HD, que é 1920 por 1080, mas como eu quero aqui que seja um experimento mais rápido, eu vou mudar aqui HDTV 720. Com isso eu tenho uma resolução de 1280 por 720. Porém eu não quero que seja uma tela grande, eu quero que seja metade da tela, para poder agilizar aqui o processo do render. Então eu vou mantê-lo aqui em 50%. 50 Enter. Agora eu vou correr até uma guia chamada também Output. É aqui que eu vou determinar o nome do arquivo, vou botar aqui Diamante Brilhante. Eu posso selecionar aqui essa pasta para dizer onde é que eu vou salvar esse arquivo aqui dentro do computador. Tendo definido isso, eu venho agora aqui nessa opção chamada File Format. Já que eu quero fazer um vídeo da animação, eu posso determinar que em vez de imagem PNG, eu quero utilizar essa opção aqui, AVI JPEG. Já que eu não vou usar som, essa é a opção melhor aqui para se fazer um vídeo. Então eu uso o AVI JPEG. Aqui em Color eu vou marcar RGB e em Quality eu vou mantê-lo em 100%. Antes de fazer a renderização, eu peço a vocês que vocês venham aqui no menu File e salvem o seu projeto. Se der um bug quando estiver renderizando, vocês vão perder tudo que fizeram. Então eu vou utilizar aqui a opção chamada Save As. Vou dar um nome aqui para o arquivo. Posso vir aqui como é a versão 281. Vai estar aqui embaixo. Para quem tem a versão 280 aí, vai estar em cima. Tá? Então eu venho aqui embaixo. Dou um nome aqui, vou botar teste diamante.blend e aqui eu vou salvar, clicando em Save As. Aqui já salvei o projeto. Tendo salvo o projeto, agora eu posso gerar a renderização
do vida que eu quero criar aqui com efeito. Então eu posso agora determinar quantos frames eu quero na renderização. Se eu quiser os 250 frames, basta eu vir aqui em cima, clicar em Render Animation, que é o Ctrl F12. Vai surgir o quadro a quadro aqui, da renderização acontecendo. Nós vamos aguardar finalizar e eu vou mostrar a vocês como ficou no final o efeito do cintilamento através desse processo. E aqui, pessoal, podem notar que nós já estamos chegando aqui ao final, já no frame de número 250. Encerrou-se aqui o processo de animação da renderização. Eu vou fechar essa janelinha. Caso eu queira renderizar para ver como ficou o vídeo, eu clico aqui, ó, e na opção chamada View Animation, que é o Ctrl F11. Temos aí o efeito do nosso diamante cintilando e brilhando, com alguns recursos bem básicos aí do Blender 3D. Espero que vocês tenham entendido, que vocês possam utilizar esse recurso para criar coisas legais junto ao projeto de vocês. Bom proveito das ferramentas. Até o próximo tutorial.